Shalom, shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Essa semana, quem apresenta a Paraxá da semana é uma mulher. Estamos em semana de Purim, semana em que lembramos que uma mulher pôde dizer: eis-me aqui, se perecer, pereci, mas o meu povo será salvo. E assim, é com esta voz, com essa memória da nossa rainha Esther, todos estamos lendo a Megilat Esther, e é com essa voz que hoje apresento no Israel no Caminho a Paraxá da semana, que os nossos queridos Rubens, no Rio de Janeiro, e José Adélcio, em São Paulo, vão contar para nós. Queridos, o que é que está escrito na Torá essa semana? Conte para nós, para que muitas Esther se levantem para ouvir o que Deus tem contado ao seu povo. Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom, meus amigos. Obrigado, Simone. Que bom poder mais uma vez ouvir um pouquinho sobre a importância de Esther. Estou aqui com meu irmão José Adélcio, a gente para falar um pouquinho dessa paraxá, dessa Haftará, não é? Que se chama Tetzavé, né? Nós vamos tentar falar um pouquinho, de forma resumida, do trecho que vai de Êxodo 27, 20 até 30, 10. Tem um pedacinho lá da Haftará, né, de Ezequiel 43, e há algo que fala ainda em Hebreus 13, de 10 a 17, e o Salmo 60. Eu quero começar a falar um pouquinho, né? Essa paraxá começa exatamente em Êxodo 27, nos versículos 20 e 21, já com algum assunto muito profundo e muito importante. Ela fala do azeite puro no tabernáculo. Não é? Estamos falando aqui do tabernáculo, né? Dos elementos do tabernáculo, dos elementos das vestimentas dos sacerdotes. Não é? Muito bem. O trecho diz: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, ou seja, triturado, fino, puro. Isso em hebraico se fala katit, para o candelabro, que estava no santo lugar. Lembra? O santo lugar tinha o candelabro, tinha a mesa com os pães da proposição e o altar do incenso. No santíssimo lugar é onde estava a arca. Para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Não havia um templo ainda, mas nós estamos falando do tabernáculo. A pergunta é: o que significa realmente azeite batido? O que isso diz respeito a nós hoje? Gente, o pessoal colocava as azeitonas num recipiente e um peso em forma de pedra, uma pedra sobre aquilo tudo. O primeiro óleo era o óleo mais puro que saía. É como se fosse o nosso azeite extra virgem hoje. Mas você podia colocar mais peso, e então saía mais óleo, e assim sucessivamente até você esmagar completamente. E é claro que, espiritualmente, profeticamente, nós não podemos deixar de levar em consideração que isso aponta para aquele que foi esmagado, para aquele que é realmente a oliveira verdadeira. Veja, nós sabemos que Yeshua, não é? Está lá no Berit Hadashah, ele foi no Getsemane que ele foi preso. Foi no Getsemane que ele verdadeiramente sofreu antes de ir para a cruz. E o que significa Getsemane? Getsemane significa prensa de azeite. Então, isso não foi algo sem propósito escolhido por Deus. Em Lucas 22, 44, diz que estando ele, Yeshua, em agonia, ele orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Yeshua foi prensado, irmãos, naquele
naquele monte das oliveiras, em meu favor, em teu favor, em favor de todo aquele que crê. Quando você crê verdadeiramente que Yeshua HaMashiach é Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, passa a fazer morada em você e é simbolizado por esse óleo batido que essa porção de Êxodo nos está narrando. Você já imaginou Deus através do seu próprio Espírito habitando em você? Você já parou para pensar que isso é um mistério enorme? Cristo em você, Yeshua em você, Deus em você, habitando em você. Quando você continua, então, com a narrativa de Êxodo, começa a ler em Êxodo 28, você lê a respeito das vestes sacerdotais. No capítulo 28, veja só, isso certamente trata-se de uma alusão à maneira de como você deve estar revestido espiritualmente para ministrar algo para o Senhor. Ou seja, não é de qualquer forma que você se apresenta. Literalmente, veja só, se você vai num jogo de futebol, nenhum problema de você colocar uma bermuda e uma camiseta. Mas se você vai administrar algo em nome do Senhor, se você vai a um casamento, por exemplo, você precisa botar uma roupinha mais adequada, não é verdade? É um sapato, é um paletó, é uma gravata, um terno e por aí vai. Ou seja, o texto aqui em Êxodo 28 diz que você vai precisar se revestir por fora. E quais são essas vestes? O verso 3, aqui de Êxodo 28, diz que deveriam ser vestes de santificação. Ora, o que é santificação? Em hebraico, kadash. É dedicação, é consagração, é separação. O que isso, na verdade, o que é que nos santifica? A Torá nos ensina e o Berit Hadashah nos ensina. A Bíblia diz que a palavra nos santifica. Em João 17:17 está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração nos santifica, a fé nos santifica, a adoração nos santifica. E por que a santidade é tão importante para Deus? Porque Deus é santo e procura um povo separado com o mesmo caráter dele. Porque o Senhor continua à procura de um santuário onde ele possa habitar através do seu Espírito e procura adoradores que verdadeiramente o adorem em espírito e em verdade. O Senhor requer santidade porque a sua essência e a sua natureza, irmãos, são santas. O salmista diz: fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Está escrito lá no Salmo 93, no verso 5. Essas são as nossas vestes. Mas você vai perguntar agora, isso está em Êxodo 28, mas em Êxodo, no capítulo 29, ele fala da consagração dos sacerdotes. Ele estende essa vestimenta, ou seja, além das nossas vestimentas exteriores, as nossas vestes interiores também precisam ser adequadas. Como o teu espírito deve estar para ministrar para o Senhor, para administrar esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Lembrando que em Êxodo 19, e eu vou falar isso um pouco mais à frente, Deus disse a Moisés que nós seríamos um reino sacerdotal e uma nação santa. Em primeiro lugar, veja, os sacerdotes são lavados com água, vestidos, ungidos, e então há uma oferta pelo pecado e uma oferta queimada, um holocausto, para que eles fossem consagrados. Está lá escrito em Levítico 6, fala a Arão e seus filhos, esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O holocausto, ou a oferta queimada, e expiação pelo pecado, são aspectos diferentes da obra de Cristo. No holocausto, ele cumpre a vontade do Pai. Ele se apresenta voluntariamente para cumprir esse fim. Lá em João 6,38, lemos que Jesus desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Em João 4,34, ele diz que a sua comida é fazer a vontade daquele que o enviou e fazer a sua obra, e completar a sua obra. Na expiação pelo pecado, que é uma oferta compulsória, obrigatória, Yeshua leva sobre si o pecado da humanidade. Na oferta queimada, a gente se dá conta
do tamanho do sacrifício de Cristo, mas na oferta pela expiação do pecado, a gente se conscientiza do tamanho do amor de Yeshua por cada um de nós. No holocausto, né, na oferta queimada de cheiro suave a Deus, quando o adorador voluntariamente colocava suas mãos sobre o animal, não importava realmente o que ele era, importava se o animal era sem mancha. Se este era sem mancha, o ofertante também o era, ou seja, eles estavam perfeitamente identificados. O Senhor olhava para o ofertante por meio da oferta, no caso da oferta queimada, mas na oferta pela expiação do pecado, certamente o ofertante se identificava como um pecador. Os nossos pecados levaram Cristo à cruz, mas ele nos levou a Deus. Em suma, todos esses são aspectos do sacrifício de Cristo e estão caracterizados através do sangue de Cristo que carregamos em nós pela fé. É isso que nos torna sacerdotes consagrados. É Cristo em nós. Ele é o sumo sacerdote. É a palavra em nós. E isso não havia sido profetizado apenas para a tribo de Levi. Isso havia sido profetizado para toda a nação de Israel. Completando apenas essa parte a respeito do sangue, eu quero ler para vocês um trechinho de Romanos 3 que diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, é dessa forma que nós devemos nos revestir internamente, né? Revestir a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, para poder ministrar diante de Deus. E eu vou para Haftará, para a segunda parte, não é? dessa paraxá, vamos dizer assim, dessa porção. Nós somos levados a Ezequiel 43, de 10 a 27, e eu tenho algo importante para dizer para você. A palavra diz: tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esse templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo, envergonhando-se eles de tudo que praticaram. Veja, de tudo que praticaram, da corrupção, do pecado, para fazer-lhes a planta dessa casa e seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso na presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. No templo há uma lei. Você é santuário do Espírito Santo. Há uma lei de Deus, na verdade, que rege a tua vida. Não foi sem motivo que Davi, no Salmo 65, escreveu: bem-aventurado aquele que escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Agora veja, irmãos, veja. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Esta é a lei do templo. E o Senhor me disse, está lá em Ezequiel 43, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estas são as determinações do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para que sobre ele possam aspergir sangue. Aos sacerdotes levitas que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para a oferta pelo pecado. Volta de novo a consagração, a oferta pelo pecado. Mas vejam em que época isso está acontecendo. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da fiada e na borda ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso designado, fora do santuário. E o texto completa e diz: no segundo dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar como purificaram o novilho.
Gente, oferta pelo pecado. E por que eu estou alertando e te chamando a atenção sobre isso? Primeiro, eu quero dizer para você que esse templo que está narrado em Ezequiel, de 40 a 48, esse templo não é o templo que vai ser reconstruído em Jerusalém. Este templo é o templo, me dá um crédito apenas, em que o Mashiach vai reinar. Não é esse templo que você lê em Ezequiel. Jesus, em glória, não vai se assentar num trono feito por marceneiros de Israel, por melhores que sejam esses marceneiros. O anticristo, sim, ele vai reinar nesse lugar, querendo ser chamado de Deus. Por que é que eu estou falando isso com tanta certeza? Porque em Miqueias 4, no verso 1, diz: mas nos últimos dias, falando no final dos tempos, é Miqueias que disse, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido de maneira sobrenatural no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros. Esse é um templo que vai ser milagrosamente colocado sobre os outeiros. E para ele afluirão os povos, irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, vamos à casa do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, que mitzion tetsei Torá. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: como no final dos tempos? Como se depois de Cristo e da salvação pela graça estabelecida no Calvário, como que a gente vai, nessa época, ainda oferecer cabritos, bodes, novilhos, numa época em que tantos anos, mais de 2000 anos, terão passado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Gente, as promessas de Deus, elas são irrevogáveis. O sacerdócio levítico, ele foi corrompido e ele precisa ser restaurado. É isso que está em Ezequiel 43. É evidente que isso fala e aponta para a nossa restauração. Deus tinha um propósito, que era fazer de Israel um reino de sacerdotes. Está em Ezequiel, está em Êxodo 19. Desde os dias de Moisés, no Sinai, ele falou isso. Só que isso não aconteceu. E os levitas foram escolhidos. Mas nos dias do reino literal de Yeshua HaMashiach na terra, o sacerdócio será restaurado e será nacional e não tribal. Não vai ser apenas a tribo de Levi. Antes, a nação inteira havia sido substituída por uma tribo. E o sacerdócio se corrompeu várias vezes. Você vê a corrupção com Eli, você vê com Anás, você vê com Caifás, você vê a corrupção do sacerdócio levítico na época dos reis de Israel, na época dos juízes, na época de Saul, antes e depois do cativeiro. Então, aqui é uma profecia para que o sacerdócio seja restaurado e restaurado em Zadok, que é o que está escrito. Ora, quem é Zadok? Por que Zadok? Porque Zadok foi sacerdote fiel nos tempos de Davi. E aí você vê que este, na verdade, é o templo. Retrato da Jerusalém fiel, retrato fiel da Jerusalém celestial. Né? É isso que está escrito. É só a gente continuar lendo o trecho de Ezequiel dos capítulos 40 ao capítulo 48. E veja que coisa interessante. Está escrito no final, lá em Ezequiel 48, o nome da cidade naquele dia será Yehová Shammah. O que significa isso? O Senhor está ali, o Senhor estará ali reinando, glória a Deus por isso. Mas você pode me perguntar, como pode haver bode sem defeito, oferta pelo pecado, purificação do altar, como está escrito nos versículos 21 e 22 dessa Haftará? A resposta é que esses holocaustos serão apenas memoriais, nada mais. Por quê? Porque quando há mudança de sacerdócio, há mudança da lei, mas aqui não está havendo mudança de sacerdócio, aqui está havendo restauração do sacerdócio. Aquilo que corrompeu, que foi corrompido, precisa ser restaurado à luz das promessas que estão na Torá, da palavra de Deus que está na Torá.
Se não foi cumprido numa época, será na outra, porque Deus não é escravo do tempo, Deus é senhor do tempo. E uma das ordenações de Deus é que Israel seria um reino sacerdotal e uma nação santa, e não apenas uma tribo única. Lembrando que esse sacerdócio levítico, mesmo restaurado em Zadok, ainda será um sacerdócio terreno e, portanto, inferior ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, como foi ministrado pela Vilda por mim aqui a respeito do livro de Hebreus. Para terminar, eu quero só ler um trecho de Zacarias 8, que diz assim, a respeito desse tempo, desse sacerdócio restaurado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade, irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, Adonai Tsebaot. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Olha que coisa tremenda agora. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens nas orlas de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Ou seja, este é o sacerdócio nacional, este é o sacerdócio restaurado em Zadok. Irão aonde? Isso é toda a história do reino milenar, não é hora para um estudo sobre escatologia nesse momento, mas isso é a corrupção que foi debelada, isto é a restauração de um sacerdócio levítico segundo a ordem de Zadok, ainda inferior ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, porque o de Zadok é terreno, o de Melquisedeque é celestial. Esse aponta para Yeshua HaMashiach. Então, meu irmão, a lei, esta é a lei do templo, é você ser restaurado segundo o Espírito de Deus dentro de você. Essa é a lei do templo, é você convidar o Ruach HaKodesh para habitar no teu coração, é você reconhecer pela fé que o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, derramou sangue, derramou vida para que você seja salvo e eternamente e viva com Ele por toda a eternidade. Essa é a minha palavra que eu queria deixar dessa paraxá e dessa haftará em nome de Yeshua HaMashiach. E agora contigo, Zé. Poderia irmos embora já, hein? Foi muito claro e muita coisa que eu estudei também do que você falou, né? Eu só queria colocar que é umas coisas que as pessoas me perguntam um pouco, a questão do... O Rubens falou do Estatuto Perpétuo e continua perpétuo. Ele falou a restauração do templo, tanto a restauração física como a nossa interna, que é o templo do Senhor. E eu queria falar uma palavra só sobre quando você lê Urim e Tumim, que as pessoas me perguntam sempre: o que é isso? É um jogo? É lançar sortes? Como se fala em alguns lugares e até em algumas Bíblias, mas essa questão de lançar sortes era a questão que estava no peitoral praticamente dois bolsos, dois locais, aonde se tirava realmente o que Deus queria. Para eles, poderia ser lançar sorte, mas o Senhor nosso Deus já sabia qual ele ia pegar, como ia agir e qual a direção a se tomar. Então, essa questão de Urim e Tumim, o Senhor estava sempre à frente e decidindo e mostrando qual o caminho a seguir. Outra coisa que o inimigo, como o próprio Rubens falou, o inimigo ele usa as coisas sempre copiando as coisas de Deus, sempre copiando. Até hoje, gente, em cima disso, do Urim e Tumim, de sortes, o espiritismo, algumas entidades jogam pedras, jogam búzios, jogam isso para decidir o destino.
Como o próprio Rubens já falou, nós temos o destino que foi traçado, Senhor, pelo nosso Deus, nos dando o seu Filho pela nossa vida, e nós estamos salvos. Nós não precisamos mais jogar sortes. Nós precisamos sim orar e pedir ao Senhor, e quando for necessário também jejuar para chegar até Ele. Então, você fala em essa questão de lança-sortes hoje, no mundo é uma coisa normal. Na minha esquina aqui de casa, no capítulo 29, o sacrifício de animais daquela época, que hoje nós não temos necessidade, porque o Cordeiro Santo já nos foi dado, até hoje o pessoal fica gastando dinheiro, sendo roubado, matando animais, aves e tudo, para não dar em nada. Pelo contrário, vai amarrar a vida dela, vai estragar a vida dela, e você, cuidado com isso. Quem está nos ouvindo, cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com esse tipo de afirmação. O único caminho até Deus é Yeshua. E, como o próprio Rubens disse, Yeshua, o único cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem nada. É o nosso caminho, é onde nós temos que nos seguir. E tudo que nós fazemos aqui não é para edificação própria, não é porque o Rubens é um estudioso, não é isso. Nós estamos aqui para aprender com vocês, aprender mais um com cada um, para o profético também nos alcançar. E aí, em cima dessa palavra, a gente fala de consagração e santificação. A consagração hoje, às vezes ela é mal interpretada, porque a consagração é que você vai, uma consagração de um sacerdote, o cara vai servir na integralidade no santuário, tanto o físico como ele. E a santificação é buscar essas palavras que virão, que o Senhor nosso Deus nos dá, para nós realmente poder cuidar de nós, cuidar dos nossos entes queridos, de uma família, e fazer a vontade que o Senhor quer para a nossa vida. O que Ele quer que nós façamos, se nós vamos evangelizar, se nós vamos ensinar, se nós vamos ser mestres, não importa. Importa o que o Senhor quer para a sua vida. Então, não tem mais lança-sortes. Hoje nós seguimos o que essa palavra diz, ou nós vamos estar indo por um caminho muito errado, furado e sem salvação. E eu quero falar um pouco só sobre Hebreus, que é a questão do Brit Hadashah, o Novo Testamento, que ele vai falar dos nossos deveres espirituais. E eu teria que tocar num assunto aqui que as pessoas levam de novo para isso, tudo que o Rubens explicou. No Hebreus 13:10, diz o seguinte: possuímos um altar, no qual que com isso se preocuparam. Possuímos um altar no qual não tem o direito de comer o que o ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Importante agora. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, eu estou dizendo nós, não estou dizendo só daquela época, para santificar o povo, pelo próprio sangue, sofreu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. E o que há de vir é a nossa salvação e a vida eterna, e vamos buscar isso. E para mim encerrar também, porque o Rubens já foi muito claro, abram em Filipenses 4:10. Alegrai-nos sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto sei estar humilhado como também ser honrado de todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Essa aqui é uma palavra de Paulo dizendo como ele foi abençoado. Como ele, não que ele foi pedir recursos, mas como ele foi abençoado, tudo que ele tinha para fazer, ele foi bancado pelos tessalônicos. Então, gente, essa foi uma paraxá que eu aprendi muito, porque se é obrigado a estudar, a gente tem que buscar, e agradeço a vocês. Hag Sameia Purim, Hag Parim Saneia. Amém, Rubens. Fecha agora você. Hag Sameia Purim. Ah, Shabbat Shalom a todos. ah, E que a graça de Deus e o poder de Deus, a gente aprende que a semente é lançada, mas ah. outros vão regar. Eu tenho certeza que os corações daqueles que ouviram a palavra que está aqui na Torá, no Berit Hadashah, né, de um modo geral, que ela seja regada e que gere frutos sobre frutos. Amém. É isso Em mesmo. nome de Jesus. É uma paraxá muito importante para nós abrirmos os olhos e as pessoas que terem dúvida saber que Yeshua foi o sacrifício pelas nossas vidas. Único. Amém. Deus te Shabbat abençoe, Shalom. Rubens. Deus Você abençoe a também. Tudo de todos. bom. Paz.